Olá, sou Ana Irã Jerônimo, professora do Instituto Federal do Maranhão, doutoranda em Letras pela Universidade Federal do Pará e orientanda do professor Augusto Sarmento Pantoja. Esse trabalho, intitulado Imagens da Seca no Cinema e a Elaboração de uma Memória de Violência, é um recorte da minha pesquisa de doutorado ainda em andamento, na qual eu busco analisar imagens e representações do Nordeste no cinema. E aqui, especificamente, o objetivo é analisar a construção imagética do sertanejo, enquanto um homem perpetuamente castigado pela seca, e o sertão nordestino como esse lugar de calamidade, de violência e de silenciamento, entendido como um cenário de miséria historicamente atingido pela fome e pela morte. Bom, e para falar sobre essa construção imagética relativamente estável, ou seja, uma imagem e mesmo uma ideia de sertão como lugar de traumas, constantemente retomada pela cinematografia nacional, eu trago então essas duas narrativas fílmicas icônicas. Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, de 1963, e Morte e Vida Severino, de Zelito Viana, de 1977. É importante salientar aqui que não se pretende afirmar que essas narrativas representam objetivamente o Nordeste e os sujeitos que o habitam, ou ainda que o sertão atingido pela seca de alguma forma sirva de parâmetro para determinar ou definir uma identidade nordestina, ou mesmo a realidade sobre a região. Em verdade, o ponto-chave da questão e o que se pretende compreender aqui é que existe sim uma imagem, uma concepção acerca da região e dos sujeitos que a habitam, que transita muito fortemente no cinema nacional, desde o cinema novo, por exemplo, e que molda uma espécie de ideia geral, uma imagem rígida, tangenciada pela estereotipia, e que marcadamente evoca a questão da violência em diferentes instâncias. No entanto, nosso entendimento é que essa imagem relativamente fixa possibilita uma mirada no passado, porque promove uma reelaboração da memória dos processos de retirância ou de retirada dos sujeitos acometidos pela seca no sertão nordestino. Por isso, em consonância com o pensamento do professor Zé Lima Silva, acerca da arte e da elaboração do trauma por meio da linguagem, é de construções imagéticas como a de Fabiano e Severino que emerge um teor testemunhal, ou seja, uma leitura, ainda que fictícia, de como o sujeito lida com o evento traumático, nesse caso a seca e toda a violência que ela promove. É importante lembrar que ambas as narrativas são releituras em si, visto que partem de duas obras literárias canônicas da nossa literatura, obras homônimas, respectivamente de Graciliano Ramos e João Cabral de Melo Neto. Bom, eu começo então falando do próprio lugar. Este é um frame da parte introdutória de Vidas Secas, momento em que a família de Fabiano está em seu processo de fuga. Uma imagem turva, até pela temporalidade da obra, mas o fato é que estes elementos visuais, a terra ressequida, a vegetação seca, estalada, esse eterno caminho perdido no semiárido, já inaugura o tom da trajetória de Fabiano e de sua família. Essa família vem representar tantas milhares que partiram no meio da caatinga em busca de uma vida melhor, de uma garantia digna de subsistência. Essa imagem é interessante porque a câmera, como quem segue essa trajetória, capta os corpos despidos de posses, mas carregados de objetos que não puderam deixar para trás. E isso diz muito sobre como esse sujeito em retirada não consegue se destituir do seu passado, como podemos enxergar por meio do baú carregado pela Sinha Vitória. Igualmente destituído de posses, temos o Severino. Este frame, também inicial, dialoga com as imagens anteriores à medida que demonstra em que condições esses sujeitos partiam. E, claro, ainda que as imagens ficcionais sejam representações,
Essas leituras remetem a todo um coletivo. E é importante ver como esse coletivo é evocado pela própria solidão dos sujeitos nessas imagens. Fabiano não tem nada além de sua família. Severino, nem isso. Aqui vemos, portanto, nessas travessias tão solitárias e invisibilizadas, sujeitos que, em busca de chegar a algum lugar, e entre a saída e a chegada, vivem um processo de desterritorialização, como se buscassem pertencer a algum lugar, mas esse lugar nunca se mostra. E a pretensa relação de pertencimento com a morada anterior sofre uma ruptura, como que esses corpos moventes, transeuntes, não tivessem nenhuma referência territorial de passado ou de futuro. Aqui, então, a imagem desse cenário ressequido, que se repete e reflete a seca da existência em si. Bem, chegar a algum lugar e estabelecer uma morada projeta uma ideia de acolhimento, no sentido de que esse sujeito forçadamente transeunte, cujo destino está ermo, tem uma experimentação mínima de pertencimento a um território, a um lugar, que pode vir a ser inclusive um lugar de afeto. Aqui temos Fabiano, recém-chegado a uma casa de vaqueiro, mas essa tranquilidade logo acaba. O que essa cena demonstra é que a classe é determinante nessa busca por pertencer. Nessa cena, o momento em que Fabiano, analfabeto e desprovido de elementos retóricos básicos para expressar alguma resistência, ou ainda compreender o nível de exploração a que o coronel o submete, se depara com sua condição subalterna como se fosse naturalmente determinada, ou mesmo necessária. Esse homem pobre, como tantos, mesmo que pareça ter tido o devido acolhimento, já que agora tem uma morada fixa e um trabalho, vive uma espécie de escravidão. Assim, fica evidente que a narrativa introduz uma das facetas desse cenário de violência histórica emoldurada pela calamidade da seca, que é a exploração trabalhista e a negação de direitos. Mas a violência atinge esse sujeito em sua dignidade em várias frentes. Nessa sequência de quadros, nós temos 3 momentos importantes para verificar como a narrativa apresenta a exploração e a violência cometida pelo próprio Estado. Enquanto que no primeiro quadro, temos uma cena em que um fiscal da prefeitura procura extorquí-lo, cobrando impostos abusivos. Na segunda, temos um momento pós-tortura. Fabiano fora preso e torturado, espancado até que lhe sangrasse as costas. E tudo que ele entende nesses 2 momentos é dor. Uma dor intensa, impetrada pelo Estado. No terceiro quadro, uma situação em que Fabiano se encontra com o policial que o torturou, agora em certa posição de poder porque está munido de uma faca, mas decide não confrontá-lo e o deixa ir, mais uma vez se colocando em situação de subserviência. Bem, temos em Fabiano um sujeito analfabeto que, inclusive, depende da esposa para calcular seu ordenado, e que não acessa um conhecimento retórico mínimo que lhe permita, inclusive, compreender esses mecanismos de sujeição a que é acometido. Como sua expressividade é cultural, animalesca, essa elaboração minimamente retórica é ancorada em Cine Vitória, que enxerga, reclama, cobra, reivindica uma condição melhor de vida. E é exatamente por causa de toda essa inquietação que eles decidem partir em retirada novamente. Sim, a Vitória funciona na narrativa como a própria voz de Fabiano, pois ela o tempo todo interpreta e verbaliza o inferno de suas existências. Já Severino, mesmo que não tenha tido uma educação mínima aparente, busca constantemente, como num exercício dialético, compreender sua jornada, sua trajetória em busca de chegar. E nesse caminho percorrido,
Sempre ao encontro da água, ele tenta elaborar a sua realidade. Aqui temos uma imagem desse homem que, no meio do caminho, um caminho mais claro que o de Fabiano, porque sua partida tem um destino programado, vai se confundindo com a paisagem. E esse é um ponto muito importante a considerar, porque o corpo do homem se torna um corpo metonímico para o próprio sertão. À medida que a fisionomia magra, ressequida e por vezes mórbida espelha aquilo que falta ao lugar. Há sempre uma falta e uma busca. Falta morada, falta comida, falta água. E o caminho de Severino, entre tantos, é o de suprir todas essas ausências. Portanto, a imagem do homem é o reflexo da secura do lugar. A narrativa fílmica, nesse caso, no entanto, possui um teor testemunhal mais evidente pelo fato de Severino sempre se defrontar com o seu outro. E aqui, nesses quadros, temos dois momentos em que ele se defronta com a morte de outros tais severinos, como uma espécie de metáfora do espelho, por meio da qual, mais uma vez, temos a questão coletiva retomada pelo cinema. Interessante também apontar como essas imagens retomam o trauma histórico protagonizado pela seca no sertão, que, como vimos, é um efeito da violência de classe e também de Estado, já que o silenciamento desse sujeito, sua condição de subalternidade e de pobreza pode, inclusive, ser lido como um mecanismo de apagamento. Nesse quadro, uma imagem de como as narrativas artísticas, cinematográficas, neste caso, fornecem uma reelaboração do passado. Ainda que pela ficção, e talvez exatamente por isso, uma imagem de violência histórica de classe, como a que se vê, nos apresenta uma leitura possível do destino que esses sujeitos desterritorializados podiam ter depois de concluída sua jornada. Severino reencontra a pobreza, mesmo que em outros moldes. Seu corpo movente finalmente chega, mas na chegada ele se depara com aquilo do qual fugia. O trauma histórico provocado pela seca é resultado de violência, mas principalmente violência de classe. Em seu exercício dialético constante e desprovido da esperança inicial que moveu sua jornada, o retirante questiona a viabilidade da própria existência. Se depois de tanto caminhar não se chega a lugar nenhum, para que continuar caminhando? O efeito de teor testemunhal dessa cena representa bem o que C. Lima Silva chama de impossibilidade de narrar o trauma. Os mecanismos de linguagem de potencial metafórico tão amplo como os das narrativas artísticas possibilitam exatamente esse exercício dialético de tentativa de compreensão do passado e da realidade, que as narrativas ditas referenciais não dariam conta de alcançar. Seu José, mestre Carpina, é para Severino também o seu outro. Um outro que o enxerga como igual, mas que vê o que Severino não vê. Uma possibilidade de resposta à pergunta fundamental de Severino. Vale a pena viver a vida, ainda que seja uma vida severina. Diferentemente de Fabiano, Severino não tem no mestre Carpina uma ancoragem para seu testemunho, mas tem uma escuta. E isso reforça o teor testemunhal que a narrativa carrega por possibilidade entre trânsito, quem relata e quem escuta e acolhe esse relato. E aqui já me encaminho para as últimas considerações. Fabiano e Severino não são, portanto, a mesma pessoa. Também não são a mesma imagem. Pelo contrário, cada um, a seu modo, reflete uma pluralidade de percepções e representações do sujeito nordestino
que ultrapassa a estereotipia. Entretanto, como imagem, também refletem uma estabilidade temática, ou mesmo figurativa, que remonta do cinema do início do século XX. Longe de se confundir com um reforço de estereótipos, proponho trazer o tema da seca com certa fixidez de imagens que antes sugere uma necessidade social de elaborar os traumas históricos ainda não compreendidos. Mesmo porque o problema da seca, que segundo dados de Alcântara Silva resultou em mais de 4 milhões de vítimas fatais nos séculos 20 e 21, ainda se perpetua nas mais diferentes maneiras no cinema contemporâneo, como se viu recentemente em Bacurau. Só corrigindo um dado, esses resultados, esse fato, né, apresentado por de Alcântara Silva, dos mais de 4 milhões de vítimas fatais, na verdade correspondem aos séculos 19 e 20. Bom, trazer para o cinema estas imagens é sim buscar reelaborar o passado por meio de um olhar do presente. E é na arte que a traduzibilidade desse trauma histórico pode ser orquestrada. No mais, agradeço a oportunidade e deixo em seguida as referências do trabalho. Muito obrigada.